Olá, oitavo ano, tudo bom? Bom estar com vocês novamente, ainda de maneira virtual, mas brevemente, fé em Deus, estaremos juntos presencialmente. Mas quando a energia é boa, parece que até pelo vídeo estamos juntos de maneira presencial. Há esse elo muito forte entre nós e eu sei que vocês adoram história, não é? E para poder iniciar aqui nossa aula, vocês estão lembrados que na aula passada nós colocamos assim: Napoleão é outra história e terminou assim? Pronto, a outra história começa agora, certo? Napoleão Bonaparte, vimos que ele liderava o exército francês e com ele a França obteve várias vitórias, não é isso? Napoleão, ele era tido como grande herói para os franceses porque dentro da Revolução ele conseguia expulsar com seu exército os inimigos. Napoleão, ele conseguia o feito de, com menos soldados, vencer exércitos gigantescos, né? Então você imagina aí que para isso acontecer ele tinha que ter estratégia militar. Ele era um grande estrategista. Porém, Napoleão tinha algo de diferente, ele tinha algo que o ajudava muito. O soldado francês, como eu disse, ele lutava com determinação, pois acreditava que estava numa revolução e que lutava por liberdade, igualdade e fraternidade. Então era mais guerreiro. E Napoleão usava muito bem disso. Ele usava isso e utilizava também da sua inteligência militar para poder vencer as batalhas. Pois bem, Napoleão, ele consegue rapidamente se tornar entre os franceses um herói, como eu disse aqui, né? E batalhas após batalhas ele foi vencendo. Naquele momento, a França estava sendo governada por um diretório, né? Era um governo provisório formado por membros da corte dos deputados. Só que esse congresso que formava o diretório que governava a França, eles estavam temerosos, porque de um lado estava a extrema esquerda, do outro lado estava a extrema direita. Dois lados extremamente ofensivos querendo o poder. E no meio estavam esses homens governando a França provisoriamente. Não sabiam muito o que fazer. De repente, eles convidam Napoleão para assumir o poder. Napoleão então dá um golpe, inicia um momento chamado consulado, uma espécie de presidente. E Napoleão agora, através de um golpe, pois não estava nas leis francesas que isso poderia acontecer, ele, que tinha nascido na Córcega, uma região que pertencia à Itália, né? Viveu na França, se considerava francês, agora era cônsul, um presidente, entre aspas, francês. Ele inicia o seu governo com atitudes extremamente estranhas para a época. Ele confisca terras de burgueses, ele incentiva a fabricação de coisas. Como assim, Rani? Ele daria prêmio em dinheiro ou em ouro para aquele que conseguisse inventar ou construir máquinas que fabricassem coisas. Na verdade, ele queria industrializar a França. Olha a mente dele como estava avançada, né? Ele fez um pacto com a igreja. A igreja católica da época, super poderosa, era contra a posse dele. Ele então resolve aceitar a igreja e a religião católica como oficial na França. Porém, ele restringe o poder da igreja em alguns momentos. Como assim? Ele passou a pagar um dízimo altíssimo à igreja. Ele sustentava a igreja. Porém, cada bispo, cada padre, cada cardeal só podia assumir o cargo depois que ele assinasse. Então, ao mesmo tempo que ele se subordinou à igreja, ele passou a mandar nela. E não devolveu uma terra que tinha sido confiscada na Revolução Francesa. Então a igreja, que tinha perdido terras na Revolução Francesa, ela agora estava com o governo, mas limitada. Napoleão começa a fazer a França crescer como nunca. E aí, nesse momento, ele resolve ir mais longe. Ele resolve se coroar imperador da França.
Mahane ele já não mandava, mas não é imperador, não é? Então ele reúne todos para a sua posse como imperador. Naquela época, o Papa, ele que coroava os reis, colocava coroa na cabeça dos reis. Quando no momento da coroação de Napoleão, quando o Papa veio para coroá-lo, ele foi nas mãos do Papa, pegou a coroa e ele próprio se coroou, mostrando que ele era o maior poder e ele se coroaria. Ele foi, depois coroou sua esposa e se tornou o imperador da França. Quando isso aconteceu, os países vizinhos, preocupados com Napoleão, preocupados com a maneira que a França estava sendo gerida, formaram um grande exército e partiram para a França. Vamos colocar no poder novamente a corte real antiga. E guerra após guerra, Napoleão disse que, aí vem daí a frase, a maior defesa é o ataque. E passou a atacar todos os países. Todos, um a um. Napoleão foi anexando a França, cada país. Ele foi invadindo país após país, país após país. Foi aí que ele invadiu Portugal. Estão lembrados? Mas antes de falar sobre Portugal, vamos dizer que ele dominava toda a Europa e conseguiu vencer até a Rússia no primeiro momento. Mas ele não conseguia vencer a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha. E para chegar até essa ilha, ele tinha que ter uma marinha muito poderosa. E a Inglaterra em terra, não. Mas a Inglaterra tinha e tem uma marinha muito poderosa. Napoleão, então, percebendo que ele não poderia vencer a Inglaterra nas águas, ele decreta o bloqueio continental. Mas antes, veja o mapa, entenda a Inglaterra onde está, não é? E observe que era difícil. Ele decreta o bloqueio continental e com esse bloqueio, todos os países estão proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. A ideia era matar os ingleses de fome e fazer com que os ingleses se rendessem pela pobreza. Observe, o país que não tinha sido invadido pela França ainda e que fizesse comércio com a Inglaterra seria invadido. Todos os países temeram e deixaram a Inglaterra lá, cada dia mais faminta e com seu povo cada dia mais cabisbaixo, com seu povo cada dia mais com vontade de se entregar. Porém, Portugal devia favores à Inglaterra e tinha medo da França. Portugal, a rainha de Portugal era Dona Maria I, chamada Dona Maria Louca. Só para poder, eu não resisto, eu tenho que falar, foi a que mandou enforcar Tiradentes. Pronto, falei, isso é outra história. O Dom João VI era o príncipe que tinha assumido enquanto ele estava mal mentalmente, né? Ele começou a fazer comércio com a Inglaterra sem que os franceses soubessem. Quando a França soube, mandou invadir Portugal. E foi aí que a família real veio para o Brasil. É outra história. Então, Napoleão dominava com punhos de ferro a Europa. Napoleão foi ao Egito, para vocês terem ideia. Ficou anos no Egito. Ele foi às pirâmides do Egito, conhecer aquelas maravilhas, entender como foi feito. Ele tinha esse fascínio. Ficou durante muito tempo no Egito. É tanto que a época que ele ficou lá, ele dominou com seu exército aquela região. Ele até treinou tiro ao alvo na Esfinge, absurdo, né? E ele gostava muito de estudar. Ele contratou estudiosos egípcios para explicá-lo como foi aquilo tudo e era fascinado por tudo aquilo. Professor de história não aguenta, tem que falar um pouquinho, né? E ele ficou muitos anos no Egito. E quando voltou para se separar da esposa, porque não dava mais certo. Ela era muito, como eu posso dizer, ela não era uma rainha que se preocupava com seu povo, vamos dizer assim, né? E ele, em um momento lá no Egito, antes de vir embora, tentaram dominá-lo. Ele então venceu o exército egípcio, cortou as cabeças e colocou no rio, para que as cidades abaixo do rio vissem as cabeças boiando e descendo no rio, como um sinal de força, né? Ele volta para o Egito, para a Europa, dominando os países. Aí ele caiu na grande bobagem de quem não estuda história e nem conhece geografia, né? Vamos ver aqui. Eu não vou ainda postar aqui um namezinho de mel, que ainda não, mas vai chegar a hora.
ele, por não conhecer história e geografia, talvez esqueceu as aulas, ele resolveu invadir a Rússia. E quanto mais o exército dele entrava na Rússia com o desejo de chegar à capital Moscou, mais o exército russo recuava. E ele pensou, estou com o maior exército do planeta. E ele estava com 600 mil homens, e ele à frente do exército. E ele foi avançando. E ele não entendia por que os russos afastando. Os russos fizeram a tática da terra arrasada. Rani, como é que é isso? Sim. Enquanto Napoleão partia para cima com toda a sua força, os russos recuavam e queimavam suas próprias cidades. Os russos queimavam suas próprias cidades? Como assim, Rani? Queimavam. Eles sabiam que o exército de Napoleão precisava comer. O exército de Napoleão precisava beber. Precisava de médico. Então, quanto mais o exército vinha, mais eles iam embora. E a Rússia é grande, bem maior que o Brasil, não é? E o Brasil é gigante. Então, quanto mais o exército francês entrava dentro da Rússia, mais eles se afastavam. Como uma pessoa que entra no oceano e vai no mar, e quando percebe, a areia está longe, não é? Quando Napoleão chegou próximo a Moscou, o czar, que é o imperador russo, mandou pôr fogo em Moscou. Moscou foi incendiada. Napoleão entra na cidade destruída e ele percebe que aquilo era uma tática russa. E ele então bate em retirada, ele foge com seu exército. Só que no meio da fuga já era inverno na Rússia. O inverno na Rússia, a temperatura chega a menos 16, menos 20 graus naquela região. Então a neve já começava a subir, palmos e palmos, metros e metros de neve. Quando ele chega de volta, dos 600 mil homens, ele estava com 200 mil. Desses 200 mil, mais de 100 estavam doentes. Então, faminto, com fraqueza, né? Desesperado. Quando ele chega, o exército russo estava esperando por ele na fronteira da França. O exército russo deu a volta e, numa grande batalha, Napoleão foi vencido. E olha só, a Rússia não estava só, estavam com todos os países do mundo. E Napoleão, com pouco exército, quase os vence. Então, foi colocado no poder o irmão do Luís XVI, aquele rei lá, dos slides da aula passada, e Napoleão, no navio estava, ficou. Porém, ele é condenado a ir embora. Diziam que ele tinha que ir embora. Ele retorna ao país. Ano depois, retoma o poder, expulsa o rei e fica 100 dias no poder. Só que aí ele já não tinha mais o mesmo domínio. Os países vizinhos, junto com a Inglaterra, tomam o poder na França novamente. Napoleão é expulso, preso, levado para a ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, onde ele morre tempos depois. A morte de Napoleão é uma incógnita. Dizem que morreu de velhice. Toda foto de Napoleão que você vê, ele vai estar com a mão aqui, porque Napoleão tinha muita dor de estômago. Dizia que ele tinha uma gastrite fortíssima, mas estudos mais novos disseram que ele morreu de uma certa infecção estomacal, né? E descobriram que o DNA feito do cabelo dele, que ainda existe, está no museu na França, descobriu que Napoleão foi envenenado até a morte na ilha de Santa Helena. Então, o mito do herói Napoleão está aí, né? Um grande estadista, um grande herói para a França até hoje. Então, para casa, eu quero que vocês façam uma atividade para a gente, certo? Quero que vocês respondam a página 113 do livro, 113, 114, um momentinho só, 120, vão anotando, ok? 124 e 129, ok? Então essas páginas do livro vocês vão responder de maneira tranquila. Vocês vão perceber que com o conteúdo da aula passada e dessa aula, olhando um pouquinho no livro, vocês vão responder. E na próxima aula aqui, vamos corrigir. Não precisa mandar por foto via zap essa aula, não. Não precisa também mandar por e-mail, não.
Vamos fazer um trabalho diferenciado. Próxima aula, faremos a correção. Tá ok? Um abraço no coração de vocês. Foi um prazer estar junto novamente. Até a próxima.